E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite pra todo mundo. Passei uma semaninha desaparecido, né? Mas voltamos aqui às ativas. Depois de uma super conferência da ANFA, né? Estamos aqui de volta, retornando aos devidos trabalhos. Oi, Crisa! Olhe, viu? Quinta-feira vai ser a gente, viu? Depois vai anunciar aqui. Parecida, boa noite. Bom demais ter vocês por aqui hoje. Gente, hoje eu vou há um tempinho que eu queria chamar essa pessoa, né? Enfim, é que eu me encantei por ela em uma palestra que ela fez no CAL no ano passado, né? Foi no ano passado, sim, foi mesmo, né? Que é a Dea, que ela é maravilhosa porque ela une, né, a questão de ser fisioterapeuta e aplica ao design interiores. Então isso é muito bacana, né? Porque, nossa, é a união perfeita, né? Que eu procuro fazer também com a parte da questão dos idosos, né? E ela com a parte mais vinculada à pediatria, né? As crianças, né? Por isso que hoje eu intitulei, né? Aqui de realmente do começo ao fim da vida, porque são as duas extremidades, né? E a partir disso, né, aqui iremos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o ambiente construído, se está adequado para todo mundo, se está realmente adequado para você, se a sua casa é realmente a sua casa, ou você acha que é e está tudo bem, e às vezes não está nada legal. Então a gente vai procurar, né, digamos, comentar, né, argumentar sobre isso, né, conversar bastante, né, fazer um bate-papo aqui bem gostoso. Dúvidas sempre são bem-vindas, questionamentos, reflexões sobre a vida, tá bom? Fiquem à vontade quanto a isso, tá certo, gente? Vou aqui chamar a jovem Ideia. Deixa eu ver. É um momento de ver, aceitar. Já aceitei aqui 1 milhão de vezes. Momentos. A jovem foi ótima. Já adorei a jovem. Tá ouvindo? Estou ouvindo, concordo com tudo que você falou, essa questão, né, dos ambientes, da gente reconstruir, ressignificar esses ambientes, né? Justamente, né? Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, viu? Fico muito feliz de verdade, é uma honraria para mim, né? A gente aqui, todo mundo no Nordeste, né? Nesse clima gostoso, nesse calor, né? Não E é muito é? raro, né? A gente encontrar profissionais, né? Como a gente, né? Aqui pelo Nordeste, né? A gente tem que ficar assim, catando e quando a gente acha, tem que pegar e ficar logo best friend, né? Basicamente. Pode Exatamente. Pague essa força. Então, Dea, para quem não lhe conhece, né? Quem é a Dea na fila do pão da neuroarquitetura? Não é? Vamos lá. A neuroarquitetura, eu acho que a neuro na minha vida como um todo, a neuro me chamou, né? Eu entrei na fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, né? Para quem não me conhece, e desde então eu entrei na fisioterapia para trabalhar com crianças. Isso já era fato, eu sabia que eu queria trabalhar com crianças. Quando eu me formei, eu fui chamada pela minha orientadora de monografia, na época ainda era monografia, né? Para ensinar neuroanatomia numa faculdade aqui da Bahia. E eu falei, meu Deus, eu não aprendi na faculdade como é que eu vou ensinar. E aí pedi para ela um tempo para eu pensar e elaborar isso, porque eu sempre gostei de área acadêmica, desde muito nova eu dava aula particular, que aqui aí a gente chama de banca, né? É, e aí aceitei o convite e comecei a ensinar neuroanatomia. E desde então já passei por 5 universidades, sempre a convite, né? Em nenhuma faculdade eu deixei currículo, sempre me convidaram para ensinar neuro e disciplinas afins. Então, neuroanatomia, neurofisiologia, psicomotricidade, psicoterapia aplicada em neurologia. Eu ficava num conflito, assim, porque eu escolhi a pediatria, mas a neuro me escolheu. E eu acolhi. Sim. No início de começar a estudar neuro, eu me encantei pela neuro e hoje eu vejo quando comecei a ver o quanto os ambientes estavam impactando em mim, né? Que eu trabalhava em hospital, um ambiente altamente tóxico para a nossa saúde, digamos assim, né? E comecei a perceber que os ambientes das crianças que eu atendi em domicílio, eu sempre tive essa vertente, né? Uma vertente acadêmica, um ambiente hospitalar e uma vertente domiciliar, né? Então sempre tive essas 3 vertentes de trabalho. E na assistência domiciliar, eu comecei a perceber o quanto os ambientes estavam impactando negativamente nos pacientes que eu atendia.
E eu falei, gente, eu tô precisando fazer alguma coisa a mais por eles. Eu comecei a chegar no momento da minha profissão, com quase 20 anos já de formada, eu falei, gente, eu quero fazer algo a mais por eles. E aí surgiu esse negócio de Instagram, surgiu ali algo do tipo neuroarquitetura. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? E aí comecei a estudar, pesquisar e participei do evento lá em São Paulo, no início da pandemia, bem início mesmo, março, né, de 2020. E aí eu falei, gente, quando eu fui olhar os palestrantes, neurologistas, tinha biólogo, não sei o que, gente, é evento para de saúde, não sei. Eu falei, eu vou. E, inclusive, as organizadoras do evento perguntaram se tinha alguém da saúde. E eu falei, tinha, só tinha eu, sou terapeuta lá da saúde. Né? E fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, não é uma novidade. O que eu estou buscando não é uma novidade. E pronto, fiz especialização em neuroarquitetura, me encantei. Paralelo a isso, eu fiz o curso de design de interiores e já me especializei também em design de interiores e nisso eu estou aí, nesse ramo da saúde, com design de interiores, mas sempre entendendo, né, a área de ambientes como área de saúde. Eu sou uma pessoa que se puder lutar ali, ó, arquitetura e design de interiores, sair da área de exatas e para a área de saúde, eu vou falar. Muito apoiando, porque você que é da área da longevidade, você que é da área dos idosos, né? Eu fiz estágio em pediatria na minha época, inclusive eu ganhei o estágio, porque eu fui uma das melhores voltas, né? Eu estudei por mérito. E, assim, cada vez eu fico mais encantada. Né? O que nós podemos fazer transformando os ambientes, adaptando os ambientes para os usuários, de qualquer faixa etária. Como você mesmo disse, lá do comecinho, da mais idade, até virar estrelinha, né? Que você falou para mim, achei bonito, porque na verdade é desde a concepção, né? Nossa primeira morada é muito. Nossa primeira morada é muito. Sim, até num artigo que eu fiz sobre a iluminação para a revista Lume, né? Que quem não leu ainda convido a ler, né? Bem no comecinho tem uma parte que é só durante a gestação, né? A questão, a importância e a importância, né? Da própria gestante cuidar da exposição dela à luz solar, principalmente, né? As horas de sono, que são muito importantes, não para ela apenas, né? Mas para o bebê também, né? Porque ela tem que estar bem para o bebê crescer bem, né? Que não adianta estar aquela loucurinha de aflição, né? De muito estresse e muita carga de trabalho, né? Esses ambientes estressantes, se você não der essa segurança, digamos, maternal, digamos, desde o comecinho, né? Porque às vezes você está tão ali naquele cotidiano, né? E não percebe o qual cada passo, né? Cada tomada de decisão, né? Desde o acordar até o dormir, né? Vai influenciar a sua vida, né? E a neuro, ela trata muito disso, né? Poxa, como é que o ambiente realmente nos impacta, né? E como é que a gente pode mensurar isso, que é o mais maravilhoso, né? Disso, né? Exatamente. E assim, são pequenas coisas ambientais que às vezes são modificadas, transformadas, e que impactam muito positivamente. As pessoas às vezes têm receio, né, de mexer no que está quieto. Mas nem sempre aquele que está quieto, aquela zoninha de conforto, está favorável para a pessoa. Né? Então, às vezes, é uma iluminação que é diferente para o idoso, a iluminação da criança é uma, para o adulto é outra, para o idoso é outra. Oi, desculpa, gente, é porque você está assistindo pediu para melhorar o som, eu mexi aqui e acabei desequilibrando. Então, tem essa questão de cada ciclo da vida ter uma adaptação ambiental diferente. Né? Então, a gente sabe, acredita hoje, né, isso é provado cientificamente, que as intervenções ambientais vão interferir em tudo. Os nossos ritmos biológicos começam lá, ainda dentro do útero, né? Criança, quando a mãe vai dormir, a criança resolve chutar. E aí, depois que ela vai se adaptar à questão da luz, né? A luz é natural, o nosso maior regulador do ciclo sono-vigília é a luz natural, e a gente hoje vive em ambientes fechados, em ambientes de iluminação artificial, no trabalho, no hospital, né? O que quer que seja, que isso acaba dando uma confusão no cérebro, a gente precisa botar esse cérebro em ordem. Justamente, e assim, né, antes da gente mesmo falar assim, dos principais fatores, né, que a gente pode observar, ajustar e refletir, né, com eles, que primeiro, o ponto de partida é refletir,
sobre o como pode impactar, né? Para depois modificar. Porque Uhum. quando chega um desconhecido na sua casa, assim, olha, vamos aqui mudar tal coisa, aí fica aquela questão, ai, mas espera aí, ele é design, é a fisioterapeuta, né? É o gerontólogo, é o quê, né? Então, quando isso não está muito bem definido na cabeça do nosso cliente, né? Isso fica muito confuso até dele saber a nossa finalidade, né, Uhum. Dé? E eu queria que você contasse um pouquinho, né, como foi e é esse processo de você, eu der a fisioterapeuta, eu der atuando na arquitetura, eu der a fazer esse atendimento. Porque quando você contou a sua história e eu vi, né, porque eu estava naquele intermédio dessa loucurinha, digamos assim, né, que as pessoas não entendem. E mesmo você tentando explicar de várias formas possíveis, elas só conseguem compreender quando elas sentem aquele impacto, né? Mas, a priori, a gente, pelo menos assim, aqui em Fortaleza, né, é muito separado essa questão da saúde e do ambiente construído. É como se, nossa, agora que eu estou fazendo mestrado, né, quando se eu colocar na mesma frase, arquitetura e saúde, meu Deus, é um tapa na minha cara, sabe? Tipo, sabe, é muito dissociado. Daí eu queria saber como é que você consegue fomentar, certo? Essa liga que dá que para a gente é tão clara e para as pessoas não é, devido à cultura que a gente está inserido. Isso. Meus primeiros clientes de consultoria ambiental vieram para mim a partir da fisioterapia, né? E eu já vinha me inquietando do tipo, ai, gente, estou fazendo pouca coisa, eu tenho 20 anos de profissão, eu não estou contente só com isso, eu quero poder oferecer mais, né? E não era só mais estudar, porque isso não modificaria os meus atendimentos. Eu precisava englobar alguma coisa, eu precisava incorporar alguma coisa diferente do tipo fazer algo que ninguém estava fazendo. E quando eu mergulhei na neuroarquitetura, eu vi assim, gente do céu, peraí. Aí comecei a refletir do tipo, o arquiteto ou designer de interiores entrega o projeto, mas ele volta lá para saber se está funcional, ele volta para lá para ver como é que está sendo usado esse ambiente, ele volta para lá para entender os impactos que aquele ambiente está trazendo na pessoa. O impacto pode ser qualquer impacto emocional, comportamental, né? E até a nível de funções cognitivas mesmo. Alguém colocou no bate-papo aí a questão das horas de sono, né? Até o próprio ambiente que se dorme é importante que ele traga uma qualidade de sono. Então, estou falando de fatores ligados à saúde. Sono é fundamental, qualidade de sono é fundamental para a qualidade de vida, É né? E esse o cliente preço que a gente paga por ser adaptado ao nosso ambiente. Exatamente. E assim, eu atendi uma criança, eu trabalho na fisioterapia, tanto da parte respiratória quanto da parte motora. Eu digo assim, meio que pediatria é neuro. Eu escolhi mais a respiratória, mas o desenvolvimento neuromotor da criança me chamou. Né? E quando me chamam, é para acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E eu tive dois casos interessantes. Uma foi de uma criança com um torcicolo postural. Torcicolo postural, nasceu pescocinho normal. E ao passar do tempo, ela começou a apresentar um torcicolo, desvio de pescoço, de posição, encurtamento muscular, desvio inclusive de ocular. Ela fazia um estrabismo convergente. E aí a mãe me chamou, enquanto fisioterapeuta, para avaliar o torcicolo, parte motora. E aí eu avaliei e percebi que ela não tinha nada estrutural. Ela já tinha ido para neuro, não tinha exames normais, tinha ido para oftalmo, apesar do estrabismo, eu encaminhei para um outro oftalmologista que não diagnosticou nada patológico, né? E eu percebi o quê? Vício de postura a partir do ambiente. Então, o que mais me chamou a atenção, e aí nisso que eu acho que é que vem a conexão, tá? O berço da criança era encostado na parede. Então, no que o berço é encostado na parede, ela só olhava para um lado, porque aqui era a parede, os estímulos todos vinham de um lado. E a gente precisa entender que a criança precisa de estímulos bilaterais. Então, o que deu a assimetria do pescoço dela foi erro de projeto. Mas como é que faz um quarto pequeno que você não tem como afastar o berço da parede ou colocar o berço em outra posição? Vamos encontrar soluções para modificar a posição da criança. Já que eu não posso mexer no ambiente, eu posso mexer em quem está usando o ambiente. Né? Então, eu fiz, enquanto fisioterapeuta, eu corrigi o pescoço dela, fiz alongamentos, enfim, algumas técnicas para posicionar aquela cabeça. Mas, ao mesmo tempo, desde o primeiro dia, eu já fiz intervenção no ambiente.
Era uma criança que só mamava de um peito, tinha um hábito alimentar só de uma mama, né? Então ela começou a criar posturas se adaptando àquela condição. Então, no que ela tinha encurtamento muscular de um lado, ela mamava em outra mama e alongava, doía. Então, ela começou a ter preferência para uma mama só. Isso tudo é um conjunto, vai embolando, e tem que fazer uma intervenção para corrigir. Então, a minha intervenção não foi só puramente enquanto fisioterapeuta, tive que fazer intervenção, para resolver mais rápido. Né? Porque Então, não adianta, não adianta, por exemplo, a gente tentar apagar aquele fogo, né? Aí quando a gente sai daquela cena, vi, por exemplo, a mãe, né, e tacar álcool sem perceber, né? A fogueira sobe. Então sempre vai ficar essa questão do médico, do fisioterapeuta, fazendo ali o que é necessário, né? Ele sai de cena, aí entra a mãe, faz, enfim, a partir que o ambiente está ali composto, né? Ela acaba comprometendo todo o trabalho do fisioterapeuta e fica nesse ciclo vicioso, né? De você procurando auxiliar e ela, sem saber o motivo, né? Aplicando ali as mesmas técnicas que estão ali ao redor dela, né? E fazendo mal à criança, né? Sendo que em nenhum momento ela tem a obrigatoriedade de saber disso, né, Déia? E eu acho que é muito bom quando a gente tem essas, por exemplo, as questões que o Carl fez e etc., nessas aberturas que a gente tem aqui para falar sobre isso, né? Para a gente enfatizar mesmo a importância disso, que muitas pessoas não entendem. E quando a gente mostra assim, olha aqui, né, ela melhorou, né, as fotos que você mostra, né? Eu acho muito bacana. E assim, só trazendo também para exemplificar, né, uma outra criança que eu acompanhei, a mãe também me chamou quanto físio, né? A minha principal demanda hoje, chegam para mim crianças, enquanto fisioterapeuta, mas já sabem que eu trabalho com intervenção do ambiente. Uma criança que nasceu normal, sem alteração nenhuma motora, nem neuromuscular, na verdade, e com o passar do tempo, a mãe percebeu que a criança estava com atraso do desenvolvimento, demorando de rolar, né? As fases da criança são controle cervical, rolamento, controle de tronco, né? Depois é que vem membros inferiores. Então, o desenvolvimento, ele neuropsicomotor, ele é céfalo-caudal, ele é de cima para baixo. Primeiro a criança sustenta a cabeça, rola, senta, engatinha para depois ficar em pé. E a criança nasceu normal. Quando a mãe me chamou para acompanhar o desenvolvimento, ela tinha 5 meses e não rolava. Isso, para mim, não chamou atenção. Porque o rolamento, ele é até o 5º mês. Até o 6º mês, a criança estava com 5. E eu percebi, o que mais me chamou atenção era o aumento de tônus muscular e uma cabeça achatada, o crânio achatado atrás. A curvatura aqui do occipital, ela tinha perdido, ela nasceu com essa curvatura e ao longo do tempo ela perdeu. E é o contrário. Com o passar do tempo, com a extensão cervical, a curvatura aumenta da cervical e ela achatou o crânio. Logo, eu, Andréia, vou analisar o ambiente. O que tinha no quarto dessa criança? Estímulo no teto. Teto colorido. Teto cheio de estímulo, desenhos coloridos. Então, era um bebê que o que atraía ele no quarto, o principal atrativo do quarto, a nível de estímulo, era o teto. Então, uma criança que ficou muito tempo deitada, de barriga para cima. O crânio da criança, ele é moldável. Nasce com um crânio flexível, digamos assim. Né? Não são ossos consolidados, firmes. Ainda vão se construir. E nisso a criança achatou o crânio, de tanto ficar deitada. Mas o problema estava na criança? Não, estava no projeto do quarto. Justamente. Porque quem colocou o estímulo no teto não tinha noção do impacto que esse teto lúdico ia trazer na criança. Isso então, é super comum. Até onde você chega, né? Sempre os móveis, né? Em teto extremamente decorado, né? E etc. Até a questão das UTIs neonatal também, né? Teve uma época que começou essa moda de colocar com uns pontinhos de LED, né? Que quando desligava a luz, ficava tipo umas estrelinhas, e aquilo, querendo ou não, né, é prejudicial quando exposto ali em excesso, né? Só algumas pontuações. A Alvinha, né? Obrigada, Alvinha, por estar aqui hoje. Ela tá falando do seu áudio. E realmente, às vezes, está cortando e às vezes não está cortando. Quando você tentar tirar. Eu acho que corta mais. Não sei se é porque você está com o microfone. Tirar até a capa do celular aqui. É que eu estou no celular, gente, porque meu computador está sem áudio. Deixa eu só parar aqui. Tá certo. Enquanto isso, o Paulo, grande jovem Paulo, né? Muito bom estar você aqui. Ele está comentando, né, a questão do impacto do ambiente, porque o Paulo ele passou 40 anos dormindo
em, em encadre, né? Que ele falou que é uma cama de como se fosse de uma prisão. E quando ele passou a dormir em uma cama assim, um colchão americano, né? Que é, digamos assim, o normal pra gente, ele soube o que era dormir bem, né? Ele passou a acordar melhor, passou a conseguir realmente, digamos assim, sincronizar, né, as suas prioridades internas, né, com as prioridades externas. Porque quando a gente não dorme minimamente bem, né, Dea, a gente fica com esse conflito de, tipo, o nosso corpo interno quer alguma coisa, por exemplo, preciso descansar, né? E o externo obriga você a ficar acordado, a ficar desperto, trabalhar. E essa, digamos, incisão, essa conflito meio de interesse, né, do interno com o externo, acaba prejudicando a gente, não só na questão biológica, mas psicológica e social. Psicológica, que você vai se tornar mais agressivo, né? Logicamente, vai ficar muito estressado e vai ser aquela pessoa do trabalho estressado. Então, você vai ter menos amigos, menos socialização, né? Então, uma coisa vai concatenando a outra. E é isso que eu acho o fenomenal, do poder que a gente tem de mudar isso. E o que eu estou vendo aqui na conversa, né, é exatamente isso, porque uma das coisas quando se trata, por exemplo, de ambiente hospitalar, né, que foi o exemplo que o Paulo falou aí, quem é que vai usar esse ambiente? Por exemplo, o paciente anda, o paciente é cadeirante, o paciente, né, é acamado, porque, por exemplo, unidade de terapia intensiva, o paciente é acamado. Alguns graves, sedados, entubados, enfim, esse não está nem se contactando aqui com o visual, né? Ele pode, às vezes, estar se contactando com o auditivo, que é o que explicam, né? Sim. Que ele mantém ali mais a audição, paciente sedado e entubado. Mas ele está de olhos fechados, ele está sob efeito sedativo. Mas existem na própria UTI pacientes acordados, pacientes lúcidos e orientados, né? Mas que ele pode estar acamado temporariamente ou não. Então, a tendência desse paciente de terapia intensiva é que ele fique mais tempo acamado. E o que ele está olhando? Teto. A gente deitado, a gente olha para o teto. Então, esses espaços poderiam ter algo atraente no teto, né? Diferente do paciente que está andando. O campo visual dele está aqui. Ele não precisa de estímulo no teto, ele precisa de estímulo no campo visual dele. Então, tudo isso, gente, a gente prestar atenção que tipo de estímulo que a gente está dando. Que tipo de resultado que eu espero ou que está impactando negativamente. Esses pacientes de UTI têm teto branco. Teto branco, a pessoa fica deitada ali horas e horas, às vezes não tem nem noção do tempo, porque é lei já é norma que todas as UTIs tenham janelas, mas a gente encontra ainda UTI sem janela, né? Muitas, e luz artificial, muitas. Luz artificial o dia inteiro ligada. Luz de hospital geralmente é branca, né? Então, isso tudo interfere no ritmo biológico, e agora vamos trazer um pouquinho para as residências, né? As pessoas também ainda hoje, mas eu não gosto de escuridão. Não necessariamente a luz amarela traz escuridão, né? A luz quente. Então, as pessoas associam, não, eu gosto de luz, bota a luz branca, mas não entende que a luz branca impacta negativamente no sono. Então, muitas vezes é falta do conhecimento, né? Mas é o que eu aprendi, né? Não existe ambiente neutro. Ou ele está influenciando você positivamente ou negativamente. Ele não é apático, você não está imune ao ambiente. Com certeza. Agora, assim, não, essa atmosfera, vamos aqui criar uma atmosfera neutra. Assim, não, gente, calma. Ele vai impactar de alguma forma, né? Você pode até não perceber, mas vai estar de alguma forma, né? Desde o barulho do ar-condicionado que você esquece, né? Que é o famigerado blind side, que são aqueles inputs sensoriais que estão ali presentes, mas você já está tão acostumado e não percebe mais, mas ele ainda assim é constante, ele ainda existe, ele não some do nada. Né? Você não pode perceber, mas você está assistindo inconscientemente. E também, Débora, você falando dessa questão, né, do profissional, né? Do profissional de saúde e, né, fazer o trabalho e o ambiente impactar e, digamos, acabar com o trabalho dele, né? Eu me remonto muito em um caso que eu tive, né, em uma consultoria de uma pessoa, de um paciente meu que tinha um Parkinson, certo? À noite. E quando, principalmente as pessoas depois dos 60, né, elas têm dificuldade de dormir. Então, elas têm o sono é muito fragmentado, né, porque a melatonina diminui, né, e a pessoa tende a se acordar mais durante a noite, né? E nessa caso, à noite, né, além dessa questão de você acordar todo o tempo, tem a questão da iluminação, que às vezes não se tem esse aporte, né, de que ou é tudo fechado ou é alguma luz acesa, né?
Uhum. E ele, quando acordava, né, esse paciente é ótimo, né, esse meu cliente, ele via, né, como se fosse uma pessoa, uma criança, como se fosse uma alucinação, né? Só que o Parkinson Uhum. dele, o nível dele não levava a uma demência da doença de Parkinson, sabe? A ideia era realmente o Uhum. Parkinson em si, né? Então, é mais as questões motoras ali envolvidas. Então, eu ficava perguntando para ele, né? Porque eles têm que ter essa conversa, mesmo que boa parte das familiares não queira esse contato, né? Para mim é importante esse, pelo menos, Uhum. grau de empatia, de conversar, de saber o que ele está sentindo, né? E ele falou que Uhum. determinava hora, principalmente quando apagava as luzes, né? Ele passava a ver uma pessoa no quarto dele, né? Daí eu fiquei assim, peraí, gente, bora aqui. Então eu fiquei lá assim, até umas 6 horas da noite, certo? Aí quando eu fechei as luzes, né? E sempre ficava só a luz do banheiro aberto, né? Aí a luz do banheiro refletia na cômoda que formava uma sombra como se fosse de uma criança. Aí se assustaram com aquela Uhum. sombra, né? Aí, gente, pelo amor de Deus, não acredito não. Sabe, tipo, ali foram meses de sono perdido por causa disso, entende? Assim, peraí, Uhum. né? Eu só fiz, tipo, afastar um pouquinho a cômoda e acabou. E Ele ajustou. conseguia dormir um pouquinho melhor, entende? Aí depois teve as outras Uhum. modificações, que é a questão de não deixar a luz geral acesa sempre do banheiro, né? Colocar realmente aquela luz baixinha, né? Para não Uhum. atrapalhar o sono. Então, isso, pouco a pouco, mesmo sendo realmente um processo adaptativo, né? Ver resultado, né? Às vezes a pessoa fica Sim. muito desacreditada quando depois do diagnóstico, né, tipo assim, ai meu Deus, está fadada aquela doença, né? Principalmente quando é um quadro neurodegenerativo, né? Que não tem aquela cura ou medicamento consistente. É um conjunto de fatores, como você mesmo falou, né? Então, mesmo Uhum. na demência, né, quando é uma doença de Alzheimer, uma demência da doença de Parkinson, né? A partir dessas pequenas considerações, né, ao longo do tempo, né, realmente tem um efeito, né? Poxa, é muito bacana quando você vê a evolução de um passe, um que de um enfim, né, de um paciente, né, que ele dormia, digamos assim, 3 horas seguidas de sono durante a noite e passar a dormir 4 horas seguidas, né? Para a pessoa que está de fora, é como se fosse Pensa que é nada. nada, né? É, Mas para pensa a que é nada. família dele, 1 hora a mais de sono, meu Deus, é 1 hora assim de paz, de É, bem-estar, né? O humor muda, então muitas coisas se modificam. Então, boa isso. parte das vezes, né? Que você pensa que essas considerações que você pontuou, né? Ah, do mobile, do estímulo visual do teto, da iluminação, quem tá, digamos assim, um leigo, né? Pode achar que é muita bobagem, né? Pode achar que, Uhum. oh, não, isso, arquiteto, design, ele só pensa em decoração, só quer saber de tendência, né? Vulgo, ele quer dar um decorador, né? Bom gosto, mas não é isso. Uhum. Lidar com a casa dos outros, com a moradia, é lidar com a saúde delas, né? E Uhum. mesmo sendo difícil, a gente está aqui quase todos os santos dias, né? Digamos, nessa batalha, né? De levar a informação para as pessoas e aplicar o que a gente mais faz de melhor, né, Déia? Exatamente. E assim, a gente é interessante porque tanto a pediatria quanto a geriatria, né, tem dois fatores importantes que é risco de queda. Risco de queda para idoso, né? A gente fala assim, o que mata o idoso é catarro, secreção, né? É diarreia e queda. Fato. Isso aí são das três principais causas de morte do idoso, né? A maioria delas são preveníveis, né? Preveníveis. E na criança, muitas vezes, as crianças são levadas aos hospitais ou têm sequelas graves por acidentes domésticos. Não são poucos acidentes domésticos que tem pediatria, não. O principal deles, gente, é queda de trocador. Né? Então, quem faz o projeto do quarto, que bota um trocador de fraldas ali, que bota a criança dar banho, ela tem que ter cuidado. E o trocador, ele é uma peça da decoração do quarto da criança que é muito transitória. É muito transitória, né? Então, até como ser esse trocador é importante. Tamanho de berço. Hoje eu tenho visto, por exemplo, os mini berços, né? Os quartos estão minúsculos, botamos pequenininho assim. Fora isso, tem pais que colocam o mini berço no próprio quarto dos pais, né? Essa questão de dormir no quarto dos pais ou não já é tema para outra live. Mas, assim, os mini berços, gente, eles têm trazido impactos no tônus muscular da criança. Por quê? A criança já ficava apertada dentro do útero.
Então, a criança, ela nasce hipertônica, o tônus muscular aumentado é inflexão, porque ela vai crescendo para dentro, ela se encolhe, né? Então, o espaço é limitado do útero, e aqui fora, quando ela nasce, é que ela precisa se esticar e normalizar o tônus dela. Então, o que acontece? Os mini berços, eles inibem esse esticamento, digamos assim. Então, eu tenho atendido crianças com tônus aumentado, fora do prazo, já eram para estar com tônus normalizado. Por quê? Quando eu vou fazer investigação ambiental, estão dormindo em mini berços. Crianças com 4, 5, 6 meses, 9 meses dormindo em mini berço. Como é que ela adquire o rolamento se não tem nem para onde ela rolar? Né? Então, assim, ela fica com movimentos muito limitados até para se alongar. A criança, a gente se espreguiça quando acorda. A criança também se espreguiça. Né? Então, às vezes, também são berços do tamanho padrão, mas que enchem de protetores, enchem de almofadinha, de tanta coisa decorativa, bonitinha, linda, mas que limita a movimentação da criança. Então, assim, são pequenos detalhes, às vezes são detalhes sutis, que a gente vê que atrapalha, sim. É uma das coisas, para mim, mais graves, até se eu falo demais, pode me interromper, são quartos minimalistas para criança, para bebês. Nossa, meu Deus, é um pecado, é uma heresia. Minimalismo já é assunto para outra live. Mas assim, gente, privação sensorial é grave na infância, grave. A criança precisa de estímulo. O ambiente minimalista é quanto menos melhor. Melhor para quem? Para criança não. Para criança não, para criança é grave, né? Então, quartos minimalistas, você, que lindo, gente, lindo é lindo, gosto é gosto. Mas assim, qual é o impacto daquilo ali na saúde da criança? E muitas vezes as lesões, a privação sensorial, a criança fica com sequelas permanentes para a vida toda. Né? Não tem como fazer. Até porque, né, essa fase, principalmente, né, até, digamos, uns 8 anos de idade, né, nossa, ali os estímulos sensoriais devem ser os máximos possíveis, né? Porque, nossa, ali é neurônio ali gritando por estímulo, assim, me estimule, pelo amor de Deus. Para fazer sinapses, né? Para fazer as sinapses acontecerem. Justamente, e é muito assim, digamos, preocupante, né, quando a gente se depara com essas questões de quartos minimalistas, que são mais aplicadas por causa de um gosto pessoal que a pessoa tem, mas não sabe do moda, né? Ou moda, ou tendência, que as pessoas vão muito por isso. Exatamente. Isso acaba com aquela criança, né? Não é nem aquele fato do profissional chegar e falar assim, olha, né, a gente vai ter que fazer algumas modificações aqui, né, alterar algumas coisas, mas é realmente a saúde que está em jogo, literalmente, né? Sempre a saúde está em jogo, quer ou não, né? Mas no fato de ser uma criança é pior ainda. O Paulo constatou aqui algo muito interessante, né, que é a questão do risco de queda, né? E na parte dos idosos é muito preocupante, por quê? Porque a partir da primeira queda, né, aumenta muito a probabilidade da segunda queda. Da segunda queda. Por diante, né? E outra coisa, velho, aquele idoso que cai, ele fica mais acamado, vai perdendo força muscular, vai definhando. Quando tá voltando a andar, ele tem muito medo de andar, né? Então, se aquele idoso já tinha uma vida, digamos, sedentária, ele passa a ter uma vida mais sedentária ainda, né? E com a perda, digamos, né, de algumas papilas, né, gustativas, na questão de sentir o gosto, porque quando à medida que a gente envelhece, né, digamos assim, né, as células que captam os nossos, digamos, receptores. Os receptores linguais, né, de doce, de amargo, de azedo, vão diminuindo, né, e o que fica mais é o doce, né, então, aquele doce, né, que comia um pouquinho de doce, né, ele vai ter a colocar muito mais, para comer uma alimentação muito mais doce, né, do que antes, muito mais salgada do que antes. Então, esse processo de acamado, com essa demanda alimentar que eles têm necessidade, né, acaba por gerar obesidade. E vem aí muitos outros fatores envolvidos. Então, realmente é um ciclo, né? É uma concatenação de vários assuntos. Por isso que é muito bacana, especialmente quando a gente consegue unir isso, né, a um ambiente comum, né? Por exemplo, quando as pessoas querem aqueles pisos, aqueles estudamente brilhantes, né, aqueles porcelanatos, aqueles mármores, justamente que você olha, né, chega a dar uma dor no olho, tão brilhoso que é, e liso que é. Aí assim, olha, gente,
por que a gente não tenta colocar isso, né, nessa parte aqui da parede, e etc, né? Mas o piso, bora colocar algo mais fosco, algo mais antiderrapante, né? Não, mas o meu sonho é ter aquele mármore, não sei o quê, e etc e tal, né? No piso, né? Em plena sala de organização, ou até no próprio quarto, né? Que eu acho, assim, um absurdo. Mas, enfim, daí eu sempre tendo levar, apelar, né, para questionar assim, olha, mas se seu neto vir aqui brincar com você, né, etc, né, ele tá ali correndo para assim, vovô, vovô, vovó, vovó, né, ele tá ali correndo, né, a Babi escorre, ele tropeça na baba, ele cai, né, Ai, aí escorrega na própria barba. aquela tarde divertida, né, do neto vai virar uma tarde no hospital, nada legal, né, então, Isso. por favor, né, vamos aqui reconsiderar o piso, né, porque com isso Aí ele a se queda, abusa. você falou da baba que derruba o idoso, mas a própria baba derruba a criança também na Não, fase que a ela baba aprender. derrubando a própria criança quando tá correndo, E o idoso brincando, também, entende? né? E o O idoso idoso também, pode escorregar, o vovô também pode cair junto, né? É. justamente. Então, então, né, quando a gente faz ali o espaço minimamente adequado, né? E não é nem aquele projeto, digamos, extremista de idade, né? É um projeto muito infantil ou um projeto muito voltado para o longevo, mas não, é aquele ambiente minimamente saudável, né? Que comporte Uhum. essa intergeracionalidade, né? Que é o que, por exemplo, na gerontologia, eu tanto luto por isso, né? Que, poxa, quanto mais a gente fizer esses ambientes, né? Que propiciem esse contato, né? Desde a pessoa mais jovem com a pessoa mais velha, né? Esse Uhum. intercâmbio de conhecimentos, né? Tanto uma aprendendo com a outra, né? Porque, poxa, o número de aplicativos, né, que minha mãe aprende comigo é uma coisa muito boa para ela. E o número de aprendizados que minha mãe teve ao longo da vida, que a gente conversa, né, eu aprendo também com a minha tia, né? Então, esse interação, né? Essa plasticidade, né, social, né, que a gente vive, né, que a gente aprende todos os dias com as diversas idades, né, é muito essencial para a gente, né? Não só para aquela Sim, pessoa mais velha, não só para aquela pessoa mais jovem, né? Não só para o adulto, é sim. para todo mundo. E uma das coisas que a gente tem até visto crescer, né, nas mostras, nas casa cor, casa conceito, são a questão dos aromas, né? Então hoje se fala muito mais de aroma, até a Fátima entrou aqui, a Fátima também tem experiência boa nessa área, das variáveis ambientais, né? Os sons, música, né? Já tem estudos que provam a relação da música que a gestante ouve na época lá, né, da gravidez, e que vai influenciar no desenvolvimento da criança, né? Ainda no período intrauterino. Então, quando a gente fala que a nossa vida começa lá na concepção, né? É verdade, a partir dali já são dois seres em um, dois seres em um. Então, cada estímulo ali é importante para aquela criança, né? A gente vê, inclusive, pesquisas que mostram o próprio desejo de engravidar impacta na criança, né? Então, filhos de pais e mães que desejaram aquela gravidez, que planejaram aquela gravidez, é diferente de gravidezes não desejadas e não planejadas. Então, o fator emocional também vai interferir. Né? O quanto de carinho e amor aquele embriãozinho ali recebe, depois vai virar feto e vai nascer. Né? Então, o quanto de estímulo que ele está recebendo também é emocional. Então, tudo isso é um conjunto interligado. E é a nossa história de vida, né? A nossa biografia. O que o idoso é, o que ele foi lá atrás, né? Então, fala assim, gente, vamos ter qualidade de vida desde a idade pequena, né? Para que a gente Sim, consiga ter hábitos saudáveis de vida para o envelhecimento saudável. Então, não é só chegar na fase do idoso e transformar o ambiente para ele ser saudável. Não. Né? É uma construção. É uma construção importante para todo mundo. a nossa própria saúde em si, né, é uma construção, né? Como você falou, Uhum, como a gente está falando aqui, desde a concepção, né, até o cuidado que a mãe tem, né? Desde o momento que ela sabe assim, olha, estou grávida, né? uhum, Então, ela já deve ter toda uma preparação residencial, psicológica, biológica, né, e social. Então, tudo isso uhum. não é só ela, né? Todos os pais também estão ali intermediando com ela, né? Todo o conjunto do processo. O que mais a gente está pontuando até o momento, né, é a questão que são processos, não é uma coisa isolada da outra, né? É realmente uma Uhum. questão enfim, né, de influências do meio, né, tanto internas quanto internas. O Paulo aqui, eu achei bem bacana, né, que ele trouxe aqui
um estudo que, se eu não me engano, foi até da psicologia comportamental, que quando você coloca, digamos, pipocas em copos vermelhos com a luminidade muito saturada, né, tende a aumentar aquele input sensorial que ela tem, né? Tipo, por exemplo, em uma bandeja, né, que tem aquela pipoca que ali uma pipoca doce, né? E aquela bandeja tem um rosa choque, né? Então, a percepção é que ela seja muito doce, né? Então, o estudo da psicologia cognitiva, se não me engano, né, relatam, né, esse aspecto. Outra coisa também que você falou do questão do olfato, né? Ele está indicando aqui um livro que é o Imperador do Olfato. Ainda não tinha escutado, não tinha visto esse livro do Também não, Chandler não Moore. conheço, não. Pois é, porque o Paulo enquanto a gente é da neuroarquitetura, ele é da gastronomia, né? Então aqui o que ele fala aqui, pode confiar aqui e dá certo. Ah, E eu acho muito fantástico, bacana fantástico. essa relação. E eu fico imaginando, né? Imaginar a ideia, um restaurante, né? Com a neuroarquitetura, com a neurogastronomia, né? Vai ser um escândalo, né? Vamos aqui. Não, já fala hoje, não sei se é a mesma coisa ou não, da questão da neuronutrição, né? Então, alimentos que estão ligados também aos nossos ritmos biológicos, liberação hormonal, enfim, até essa questão da neurogastronomia também, acho que tem a ver também com o tipo e forma de apresentação do prato, o que estimula ou não o apetite, né? A gente vê, por Exatamente. exemplo, as cores que estimulam o apetite, iluminação, aconchego, enfim, acústica, é uma ligação muito gostosa, né? Quando a gente começa a entender isso tudo. Sim, e é muito engraçado, eu não sei se acontece com você, né? O Paco tá falando que eu exagero, né? Porque ele é assim mesmo, uma graça. Mas, assim, cada questão, né? Mesmo sendo até para muitos neurocientistas, né? Não gostarem desses links, né? Que a gente faz, o neuro, né? E outra matéria, né? E outro conhecimento, né? É sempre bom explicitar que a gente não é neurocientista, né? Nós somos profissionais que aplicamos conhecimentos da neurociência em Sim. outras áreas, né? Sim. Por exemplo, a neurociência aplicada à arquitetura, a neurociência aplicada no design, na fisioterapia e assim por diante, né? Por exemplo, o palco, na questão gastronômica, né? De propor ali, digamos assim, né? Um alimento mais rico, não é nem na questão do nutricional, até onde eu saiba, certo? É mais nessa questão. Depois eu vou trazer o Paulo para cá, que ele vai adorar explicar aqui para a gente, né? Essas coisas Já vinculadas quero saber. com a neurogastronomia, justamente, né? O que é a neuronutrição, eu entendo mais, essa parte de você ali realmente fomentar uma alimentação, né? Que realmente vai ser nutricional para você, né? De forma a mexer com seus estímulos e etc e tal. Então, nossa, realmente são muitos fatores que vão vincular ali. Por exemplo, né, em um projeto de restaurante, né? É muito bom quando você tem por exemplo, um ambiente, um conforto acústico, né? Com conforto luminoso. Poxa, se esse restaurante é para a gente passar muito tempo, né? Então a luz não precisa ser aquela luz escandalosa, né? Tem que ser uma luz mais baixinha, mais acolhedora, para propiciar ali a permanência, né? Será que você acha que Uhum, esse restaurante tem ambientes adequados para as crianças, né? São ambientes uhum. estimulantes, são ambientes cansativos, né? Como é que está funcionando ali a história, né? Será que ele consegue, digamos assim, alocar aquela criança para o local dela, né? Que ela gosta, que tem ali contato social com outras crianças, né? E, enfim, e deixa ali os adultos curtirem o momento, né? Ou coloca eles juntos, enfim. Eu acho, daí, quando a gente para um pouquinho para coloca, não é nem assim o arquiteto querendo ser psicólogo nem algo do tipo, né? Não é o design, não é a ideia design ser um psicólogo, não é isso, é a gente ser humano, né? Eu acho que o meu ponto é ser isso, é ser humano, né? Ter o mínimo de Uhum, empatia, tanto cognitiva quanto social, e saber parar para conversar um pouco, entender as necessidades, né? Poxa, uhum. como é que você dormiu? Né? Às vezes a gente não escuta isso nem do médico, né? A gente pergunta isso para o cliente, assim, vai, o que é que tem a ver isso com arquitetura, né? O que é que tem a ver isso com fisioterapia, né, Dé? Assim, gente, se você tiver dormido bem, nada que eu vou fazer aqui vai dar certo com você direitinho, né, Dé? Então, essa questão, esse mix, digamos assim, né? E como é você, eu fico muito curioso para saber, né? Esse seu contato com outros profissionais, né? Do design, da arquitetura, das outras áreas, né? Como é? Geralmente você é encarado assim como um estranho enfim, da saúde, né? Ou você é acolhida e o pessoal aproveita bastante você. Porque se você fosse professora, te aproveitar loucamente nos conhecimentos, com todo É. respeito.
Não, para minha surpresa, eu fui muito bem acolhida. Até quando eu me matriculei na pós-graduação, eu perguntei se eu poderia fazer, porque após em neuroarquitetura, eu falei, eu sou fisioterapeuta, eu posso fazer? Não pode, com certeza, mas eu não tenho conhecimento zero de arquitetura. Não, pode fazer. Beleza, aí o primeiro módulo da pós foi introdução a neurociências. Só eu sabia. Eu falei, pronto, tô na área. Área. E Hoje aí eu quero tirava falar que dúvida tô do em professor para casa. estou em casa. Se for tudo assim, tá ótimo. Ainda faltavam mais 11 pela frente, né? Mas o primeiro já me animou um pouquinho, porque eu discutia tálamo, hipotálamo, córtex cerebral, lobo frontal, não sei o que, tudo isso eu dominava o conteúdo, não dominando no sentido assim de ser a dona do saber, mas é a coisa que eu ensinava. Então, eu tinha condições de discutir com a professora. E aí, nos próximos, vieram mais específicos, né? Mas, assim, como não tinha projeto, não tinha software, não tinha não sei o que, eu falei, tirei de letra. E aí, ainda fui fazer design de interiores. E chegar na escola que eu ensinava, eu lá, euzinha da área de saúde. E o curso interessante, porque é um curso livre, né? A Escola Baiana de Arte e Decoração. E o curso de design de interiores dessa escola, ele é bem típico de pessoas que estão em segunda ou terceira formação, né? Então tem aluno de todas as idades. Diana está aqui, Diana está comentando aqui, Diana foi minha colega da IBAD, né? E coincidentemente eu fui fisioterapeuta respiratória e sou até hoje, né? Dos netinhos dela. Então a relação com ela é bem próxima mesmo. Conexões. Conectou, e ela falou assim, acho que você é minha colega da IBAD, tá? Eu fui como fisioterapeuta, ela lembrou de mim da escola. E assim, eu fui muito bem acolhida, e fui tão bem acolhida a ponto de eu me formar no semestre seguinte, me chamaram para ensinar na escola que eu acabei de me formar em design de interiores. Como não era para ensinar nada especificamente do design de interiores, eu estou ensinando neurodesign. Eu estou ensinando com base nas neurociências, eu estou falando de ciência. Né? Eu falo da base que eu sei, aplicada ao design. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu fui muito bem recebida, né? E hoje eu digo assim, eu não conheço nenhum fisioterapeuta com formação em design de interiores, apesar de conhecer médicos, né? Apesar de conhecer pessoas da área de saúde, mas assim, pessoas que fazem que não transitam carreira. O que eu acho interessante é porque eu não transitei carreira, não deixei de ser fisioterapeuta para seguir carreira de design de interiores. Né? O design de interiores e a neuroarquitetura agrega valor à fisioterapia que eu faço. Então, eu fiquei nessa dúvida, né? Gente, André, você está fazendo transição de carreira, você vai deixar de ser filho? Você manda mensagem. Você deixou de ser filho? Não, não deixei nem vou deixar. Não deixei, não estou abandonando a fisioterapia. Sim, Eu estou agora caminhando justamente. para o É algo muito intrínseco, né? E eu acho que quando o próprio, digamos, profissional, né, de arquitetura, digamos assim, um arquiteto vai fazer um projeto, né, para uma criança que vai nascer, né? É muito importante, né? Ele não tem que parar um ano da sua vida para se dedicar a ajudar aquela lá, né? Sobre a pediatria, né? Dois, enfim, não precisa ter uma graduação para isso. Ele pode chamar uma consultoria, né, Déia? Que é o que a gente tanto Sim, faz, né? Você na área pediátrica e eu na área da longevidade como um todo, né? Porque, poxa, né? Mas o problema mais é, tipo assim, ele deixar de lado no seu ego, né? E falar assim, eu não sou o sabichão de tudo, né? Eu preciso realmente de um apoio, de um suporte. Porque com aquele planejamento, com aquela agregação, como você muito bem falou, a palavra-chave é agregar conhecimentos naquele projeto, né? uhum. Torna-se um projeto muito mais fortalecido e muito mais, Assertivo, digamos né? assim, assertivo, justamente. Não é porque a gente está lidando com a adivinhação, não é porque a gente está lidando com o bom gosto, entende? Não é porque a gente Uhum. está conversando mais, mas é porque a gente está unindo ali, né, o contato social, os conhecimentos e a expertise de cada um. Né? Por Uhum. exemplo, digamos que a gente vai fazer, por exemplo, juntos uma residência, né? Que um casal de idosos vai morar com o netinho que vai nascer, né? Que os pais moram em outro estado, vão cuidar dele, né? Então, ali, mesmo, por exemplo, por exemplo, pode ter o arquiteto do projeto, né? A Dea como consultora, o Ciro como consultor da pediatria, o Ciro como consultor Sim, do ambiente das pessoas mais longevas, né? E assim por diante, né? Ah, o cara da elétrica, o cara da hidráulica, e né? Porque logicamente tem que ter esse entrelaçar, né? uma Não é equipe, uma pessoa, né? não é a gente ser
olhar como rival e etc, né? Uhum. Porque nos cursos de arquitetura tem muito essa questão do mercado, né? Não só a arquitetura, todos os cursos, na verdade, né? Mas quando a gente passa a se especializar em um campo, né? E passa a atuar em conjunto com as pessoas, né? Então, acho que isso fica muito mais favorável ao bem-estar do principal, que é Uhum. o nosso cliente, né? Uhum. E assim, para a gente é fácil compreender, mas para o profissional que está ali, né, se achando o bambambam, bam, bam, né, o sabichão É. de tudo, né, porque até o momento deu certo, ele acha que deu certo, né, porque muitos arquitetos que eu conheço não vão depois de um mês no seu projeto, né, eles são ali, tá concluído, né, tirar aqui as fotos, fazer as postagens e tchau, bora pro próximo, né, mas, poxa, será que aquele momento de adoração, né, persistiu? Será que aquela ventilação ficou realmente adequada? Será que realmente teve a questão da renovação de ali? Será que os olfatos, os estímulos são ideais? Eu achei bem Uhum. bacana o post que você fez recentemente, foi antes de ontem, se não me engano, né? Sobre a questão do umidificador de ar, né? Se é favorável ou não. Então, quem não viu ainda, vá lá, que é muito bacana, vocês vão adorar. E essas pequenas coisinhas, né, que a partir que a priori podem ser apenas um mero enfeite, uma mera tendência, ou até mesmo algum equipamento de saúde, né? Mesmo sendo ali Uhum. importante naquele momento, elas têm ali um objetivo, né? Poxa, cumpriu aquele Uhum. objetivo, cumpriu, vou tirar. Não cumpriu, vou permanecer, né? Até quando, né? Então a gente tem que ter muitas dessas ponderações, até mesmo como consultores, né? Uhum. Eu acho isso mais, assim, fenomenal, né? Da gente vir um pouquinho antes, né? Falar ali, né? E fazer digamos, relacionamento de conhecimentos, né? Então, Exatamente. acho que, por exemplo, para mim, isso que é o gostoso, né? É. E você quer, assim, meu Deus, já passou quase uma hora, socorro. Sério? Você, Eu me perdi a noção. sério, para que passado. Ó, então, né? É. Então, você quer deixar algum recado pessoal? Não, Assim, né? Porque minha gratidão é imensa, né? Se eu é. pudesse abrir o portal e aí te abraçava, né? Dava aquele abraço acochado e voltava para cá, para a realidade. Você É. quer dar um recado pessoal? Acho que só agradecer a presença de quem está aqui com a gente, né? Tem pessoas que não puderam estar, que eu tenho certeza que ainda vão continuar, não sei se a live vai ficar gravada na nossa página, Vai, com mas assim, certeza. quando você puxou a conversa comigo lá atrás, acho que você me conheceu através da Marina, não foi? Do evento do Caldo ano passado que você assistiu. Sim, sim. E assim, já é a segunda vez, você falou de receptividade, já é a segunda vez que eu sou convidada pelo CalDF, né, em nome da Mônica Blanco, que é presidente atual do CalDF, para palestrar. Ano passado eu falei sobre neuroarquitetura e saúde, né, e esse ano eu falei sobre design focado no usuário. Eu acho que é isso, eu acho que quando a gente tem caminhos diferentes, eu acho que a rede social está aí para nos unir, né? Você no Ceará, eu aqui na Bahia, a Mônica em Brasília, a Marina Ott lá no Sul. E eu acho que essa conexão, essas pessoas que estão assistindo a gente, que eu não sei de onde são, né? Mas isso é tão importante, coisa que a pandemia acabou favorecendo isso, né? Eu acho que é só agradecer. O recado é que a gente continue desconstruindo a ideia de que os espaços devem ser projetados como espaços. Não, eles são projetados para pessoas, né? Nós não projetamos espaços, nós projetamos para pessoas. Quando a gente começa a pensar que são pessoas que vão usar aquele espaço, né? Eu acho que a gente começa a olhar o outro de uma outra maneira. A empatia, a escuta empática, né? E a gente vê, não é só a estética, a beleza do espaço, né? É a funcionalidade, é a ergonomia, é cada ciclo do desenvolvimento da vida, né? A infância, o recém-nascido, a infância, o adolescente, o adulto, o idoso, quais as necessidades biológicas de cada um, neurais de cada um, né, emocionais de cada um, e a gente começar a pensar dessa forma, olhar os ambientes com outro olhar. Né? Thaís é que está aqui comentando, projetamos saúde, isso mesmo. Né? A gente pensar Exatamente. na qualidade de vida. Né? A qualidade de vida tem a ver com a nossa qualidade lá no fim da vida. Então, por que não deixar para pensar? Por que só deixar pensar lá na frente? Pensar no hoje. É Né? o planejamento. A partir de hoje, até a arte de você dormir com o celular longe de você já é um grande avanço, Com né? Cada certeza. passo, cada dia o passo. Na primeira live que eu fiz sobre isso, da questão da potencial que a iluminação tem, né, na nossa vida, né? Pequenos passos diários, né? Mesmo parecendo
besteiras, né, para você, mas é muito importante. Sim, Pouquinho, né? A habituação tá aí para isso mesmo, né, Débora? Então, de exatamente. verdade, muito obrigado por abdicar desse seu tempo aqui com E a eles, gente, viu? Tá ah, tendo não, isso é ganho para mim, viu? Isso é ganho. esse papo maravilhoso, né? Muitas trocas, né? Com Espero que, certeza. que qualquer dia, né, a gente consiga se ver, né? Nos abraçar realmente de verdade, né? Porque esse nosso carinho, né? Por meio virtual é tão grande, imagina quando a gente se encontrar pessoalmente, né? Com Diga aqui com certeza. você e com as pessoas também, né, Jovem Paulo, nos aqui estamos aqui presentes. E muito obrigado, de verdade. Muito obrigado, Eu que pessoal. agradeço. E até a próxima, gente. Ideia vai ficar salvo, tá bom? Eu acho que vai dar para compartilhar e fica no teu e no seu também, tá certo? Caso você Joia, queira, tá certo? joia. Pois tá. Pois um beijão, viu, gente? Ótima noite para vocês e Beijo. durmam bem, não esqueçam, importante. Com certeza. Tchau, tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau.